Olá, boa noite. No ar o programa Contraponto, opinião, debate e jornalismo independente, com patrocínio da Plena Engenharia de Segurança, Santa Clara Louças Sanitárias, Doces Joaninha, esse você conhece, mais de 50 anos de tradição e qualidade. Apoio Esmeralda Joias e Gestalt Comunicação e Marketing. Hoje entrevistando o diretor-presidente da Codemig e Codenge, Tiago Coelho Toscano, economista, mestre em administração e professor. Boa noite, Tiago. Obrigado por voltar ao programa Contraponto. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí. Eu que agradeço pelo convite, né? Pedindo desculpas por não poder participar ao vivo dessa vez, né? Vocês estão vendo aí, tá de dia, né? A gente está dando boa noite porque sabe que está passando a noite, mas agradeço a atenção que vocês destinam sempre a gente aqui da Codente Academic. Correto, exatamente. Participando também dessa entrevista, o Armindo Maia, que é repórter do Jornal Interação, e tem ainda o blog do Armindo Maia. E a Mariana Carneiro, que é jornalista da Rádio Jovem Pan. Boa noite a vocês, obrigado pela participação. Boa noite, França. Boa noite, Mariana. Boa noite, Armindo. Boa noite, França. Obrigado pelo convite mais uma vez. Nós que agradecemos, sejam bem-vindos. Bom, 3 meses depois da nossa última entrevista, Tiago, muita coisa mudou, né? Vamos aproveitar para atualizar os assuntos. A principal mudança foi a reabertura do Grande Hotel no começo desse mês, depois de ficar fechado por 6 meses. Tiago, nesses 6 meses, que obras foram feitas no local e quanto foi investido pela Codenge e pelo Grupo Tauá? Bom, a gente, pela Codenge não houve investimento, né? A gente tem ali, nós somos proprietários do hotel, isso significa que nós fizemos a concessão, né? Arrendamos o hotel pelo Grupo Tauá, e é o Grupo Tauá quem está fazendo os investimentos necessários para colocar o hotel em funcionamento. Para que isso aconteça, né? Ou para que isso, na verdade, tenha acontecido, conforme eu falei no programa, né? Quando eu vim aqui, eu falei com vocês que a nossa meta era abrir em setembro, então a gente conseguiu cumprir o prometido, e o Grupo Tauá está fazendo um investimento para reforma ali da tubulação, né? Havia alguns problemas ali de estrutura da tubulação que fazia com que o Tauá não pudesse ocupar 100% do hotel, porque os canos estouravam, a água descia, eles tinham que remanejar hóspedes, então eles fizeram um investimento ali de algo em torno de R$1 milhão para poder trocar essa tubulação, além de alguns outros investimentos de melhoria. Da nossa parte, o que a gente fez aqui foi atender, como eu até havia falado no programa anteriormente, uma prerrogativa da lei de concessões que permite que em casos fortuitos, né, em casos que o problema não tenha acontecido em razão de ações do concessionário, né, nesse nosso caso aqui a pandemia, que aquele prejuízo que tenha acontecido ao longo desse tempo pudesse ser compensado no que o hotel tem a pagar pela concessão, pelo arrendamento que tem lá. Então foi essa negociação que a gente fez e que permitiu a gente devolver esse hotel funcionando aí para a cidade de Araxá. Certo. O Tauá, que paga pelos royalties de exploração do complexo do Barreiro, pediu uma renegociação e um novo contrato com o governo de Minas foi feito, né? Esse novo contrato vai vigorar até fevereiro de 2025. Essas condições ficaram boas para os dois lados ou só para o Tauá? Se a gente partir do pressuposto que o Tauá nos procurou para devolver, o que isso incorreria, né? A gente recebendo o hotel de volta, nós deveríamos assumir as despesas, contratar pessoal, fazer a licitação e tomar conta das despesas nesse período. Quando a gente faz essa negociação e permite compartilhar o risco, né, compartilhar a despesa, né, os impactos decorrentes do fechamento da pandemia, e o hotel volta a funcionar, não me lembro exatamente, acho que não, mas depois do programa, o Grupo Tauá, inclusive, anunciou que havia demitido ali cerca de 250 pessoas, recontratadas, na verdade, eles estavam até com dificuldade de recontratar para poder fazer a reabertura do hotel. Então, e a gente volta a receber os royalties que não estava recebendo. Então, eu acho que não é só bom para a Codemig e para o Tauá também, não. Acho que é bom para a sociedade, bom para a cidade de Araxá, porque essas pessoas vão estar empregadas, né, recebendo renda, fazendo dinheiro circular, fazendo a economia prosperar. É verdade, com certeza, bom para todo mundo. Agora, Tiago, o Tauá está funcionando com 30% da ocupação. Você acha que ele vai dar conta de honrar esse contrato ou pode ameaçar de novo a deixar o complexo? Não, a gente acha que ele vai conseguir. Inclusive, nós sabíamos que
o Tauá tinha não, na verdade, não é só o Tauá, isso acontece para todos os hotéis. Quando a pandemia entrou e o hotel foi fechado, muitos pacotes já estavam vendidos, né? Então, você precisa agora readequar, né, alocar esses contratos ao longo do tempo. Então, o Tauá acaba tendo a despesa de ter que receber os hóspedes que já tinham pago pelos eventos lá atrás, né, pela hospedagem lá atrás, ao mesmo tempo que vai comercializar. O próprio fluxo, né, de turistas ainda não está 100% de volta, né? A gente percebe uma expansão muito grande do turismo. A própria Secretaria de Cultura recebeu um prêmio pouco tempo atrás, aí, colocando Minas Gerais em evidência. Então, a gente acha que o Tauá vai sim conseguir recuperar essa ocupação. Correto. Eu ressalto aqui que o Grupo Tauá foi procurado pelo programa durante 15 dias e sempre havia uma desculpa para não dar entrevista. E com isso, acabam negando informações não só a mim, ao programa, mas também à comunidade, onde atua, né, e tem a obrigação de prestar contas. Vamos então ouvir as perguntas, as dúvidas dos colegas, começando pela Mariana. Bom, Tiago, agora a gente está voltando agora nesse segundo semestre, já com alguns eventos. O Grande Hotel tem eventos já marcados, inclusive essa semana, a Copa Internacional de Mountain Bike. Isso é muito bom, né? Porque vai girando toda aí a economia, vai girando todo esse processo aí da rede hoteleira, e isso, sem dúvida nenhuma, gera renda para a cidade e firma essa parceria entre a Codenge e a rede Tauá, né? Exatamente, Mariana. Além dos eventos que já aconteceram, né, aí desde a abertura, né, por isso eu acho que a gente está com expectativa porque é muito boa, porque o impacto ele é mais do que só o hotel, né? Eu falei dos 250 empregos, né, que foram retomados, mas a gente sabe que isso tem um efeito em cadeia, né, na medida em que esses eventos voltam a acontecer também. Então, você tem o Tauá comprando mais, como eles já fazem aqui em Caeté, por exemplo. Tive a oportunidade de conhecer também as atividades do grupo. Quer dizer, na medida em que você tem lá 280 quartos sendo ocupados, né, são 280 famílias tomando café da manhã, comprando pão de queijo, comprando a fruta, comprando as verduras, né, alimentos e serviços que vêm prioritariamente de dentro da cidade, né? Então, o efeito multiplicador do hotel entrar em funcionamento, ele é muito maior do que a gente consegue enxergar. Armindo? Presidente, a gente esteve na reabertura do hotel, do complexo, né? E conversamos com a Lisete Ribeiro, que é a diretora comercial e de marketing do grupo. Ela nos disse que foi fundamental a participação do governador Romeu Zema Neto nessa reabertura. E informou também, revelou que o governo, a Codemir, a Codenge, entraram com praticamente 2 milhões de reais para essa mini reforma. Como foi essa negociação? Realmente foi desse jeito que ela informou para a gente? A participação do governador Romeu Zema, que é de Araxá, foi decisiva? Foi decisiva, sim, Armindo. Na verdade, acho que até tive a oportunidade de falar isso na outra conversa que a gente teve aqui no programa, né? Eu acho que a gente poderia ter tido a oportunidade de ter resolvido até isso um pouco antes. Acho que um pouco da diretriz do governador com a minha vinda aqui para a Codenge, a Codemig, é justamente essa aproximação com Araxá, né? Em razão, a gente sabe, né? A Codemig tem o principal ativo dela lá dentro do Nióbio, e o governador é de lá, e a gente percebia que havia um certo distanciamento, né? A própria pandemia afastou o presidente antigo, que era era do Rio, né? Morava no Rio de Janeiro, vim aqui algumas vezes. Então, a primeira semana, na verdade, a segunda semana minha aqui na presidência da Codenge, já tive em Araxá, resolvendo não só esses problemas, mas vários outros que foram orientações aí do governador, como o Lago Norte, a Feira do Artesanato, a questão do Centro Espírita, então, e que são soluções aí que já estão em andamento, algumas já inclusive concluídas, né? Então, por que eu digo isso? Porque foi uma negociação em tese demorada, assim, se a gente partir do pressuposto que a resolução era fácil, né? Principalmente com relação a essa questão da tubulação. A Codenge, ela fez a compra
dos equipamentos da tubulação, né, para que pudesse ser trocado, e aí ela precisou licitar, e aí demora um certo tempo, né, fazer a especificação da tubulação, lançar o edital, né, publicar em jornais de circulação, né, fazer o processo licitatório, homologar a licitação, assinar contrato e aí sim executar. Um processo um pouco lento, acho que tinha caminhos mais rápidos, mas enfim, isso foi resolvido. A Codege comprou a tubulação, que era perto daquele valor de R$ 1 milhão que eu falei, e o Grupo Tauá entrou aí com algumas reformas para poder viabilizar aí a volta ao funcionamento do hotel. Agora, Tiago, como saber se realmente as reformas foram feitas, né? Todas as obras prometidas, pintura, paisagismo, restauração de murais, limpeza, revitalização do ar-condicionado, da tubulação hidráulica, vocês acompanharam isso de perto? Não, a gente é obrigado a acompanhar, né, França? Na medida em que a gente tem um contrato de concessão, esse contrato prevê uma série de obrigações aí do concessionário. A gente foi acompanhando de perto. Eu, particularmente, inclusive, fui recebendo fotos da obra, né, e compartilhando com o secretário de Desenvolvimento Econômico, né, pedindo para ele compartilhar com o governador. Eu tive pessoalmente reuniões junto com o Grupo Tauá, a Secretaria e o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, né, o IEFA, para que justamente na medida em que essas obras pudessem ser feitas, porque, por exemplo, não tem como não saber que elas foram feitas, né, porque na troca da tubulação, né, por exemplo, você tem ali que retirar alguns azulejos do segundo andar, que é um andar tombado, né? Então, necessariamente, o IEFA precisa autorizar essa troca, e isso foi feito, além dessas aí que você mencionou e outras que o IEFA ainda solicitou e aguarda, aí já não para operar, mas para melhorar, né, as condições do hotel, que o Grupo Tauá solicitou junto ao IEFA, e nós temos tentado ajudá-los a conseguir no prazo o mais rápido possível. Agora, Tiago, para a gente fechar esse bloco agora, no Complexo das Termas, o Grupo Tauá pratica os preços que bem quer, né? Com isso, os banhos são caros até para turista. Nesse caso, não caberia interferência do governo de Minas para evitar esses abusos? França, quando a gente faz a licitação para fazer a concessão do espaço, vou chamar assim para que os ouvintes, né, os telespectadores possam entender, as regras do jogo foram estabelecidas no momento da licitação, né? Então, quando o Grupo Tauá deu o lance vencedor, ele deu dentro de determinadas condições. A partir daquele momento, toda e qualquer alteração que a gente venha realizar em cima do contrato que está vigente, ele necessariamente vai gerar um reequilíbrio de contrato. Porque eu entendo, né, essas questões, eu não estou aqui querendo julgar o mérito, só explicar como é que funciona a regra do jogo. Quer dizer, se os banhos estão caros, né, isso aí fez parte da composição de preços quando ele ofereceu o lance pelos royalties mínimos mensais. Se a gente estabelece um teto, então ele deixa de arrecadar com aquilo, e isso tem um impacto no arranjo econômico-financeiro, que necessariamente ele vai vir cobrar da gente para dizer o seguinte: olha, eu dei o lance lá, vocês mudaram a regra do jogo, então vocês precisam me compensar aqui do outro lado. Não é impossível, mas é preciso que se atenha a essas questões desse tipo. Então, nós não estamos procurando não nos envolver nisso, justamente pelo fato de que essa discussão financeira foi o que levou ao fechamento do hotel, juntamente com a pandemia, né, e até uma intenção do próprio Grupo Tauá em devolver. Então, a gente entende que o contrato está em equilíbrio hoje. Correto, faz parte do jogo, né, e faz parte do pacote aí do Tauá de tentar tornar o complexo sustentável, né? Tentar rentabilizar o negócio. Bom, nós vamos para o rápido intervalo e no próximo bloco o assunto é a manutenção do Parque do Barreiro. Voltamos já já. Plena Engenharia de Segurança, uma empresa sólida, cujo trabalho reflete nos resultados de seus clientes. Atua nas áreas de segurança do trabalho e agora com foco no e-social. Tudo isso com confiança e pontualidade. Plena Engenharia, inovando com compromisso e segurança. Olá, você, meu amigo lojista, e você também, meu amigo distribuidor, todo mundo do setor de material de construção civil. Eu, Bottini, cheguei para indicar a melhor marca de louças sanitárias para o seu mix de produtos.
Qual é a marca, Bottini? É a Santa Clara! Já são 20 anos de mercado com uma indústria inovadora. Produtos de alta qualidade, charmosos, econômicos e ecologicamente corretos. Acesse o site e entre em contato com eles agora mesmo. Louça Sanitária Santa Clara. Nosso lema é vender, vender, vender e deixar o cliente feliz. Estamos de volta com o programa Contraponto. Se você ainda não se inscreveu no canal do programa Contraponto no YouTube, a hora é essa. Para quem se inscrever, nós vamos sortear no fim deste mês um vale presente no valor de R$100, cortesia da Esmeralda Joias. Então vá lá e se inscreva, ative o lembrete, fica por dentro do que acontece no programa Contraponto e ainda ganhe um presente. De Contraponto, entrevista hoje o diretor-presidente da Codenge Codemig, Tiago Toscano. Tiago, em relação à municipalização para a manutenção do Parque do Barreiro, o que ficou acertado com a Prefeitura? Esse é um processo, Franz, que até na linha da aproximação do governador com a própria Codenge, né, e Codenge com Araxá, o governador ele passou a fazer alguns despachos quando ele está na área central aqui dentro da Codenge, e na última oportunidade que eu tive aqui com ele me perguntou, ele falou assim, a gente não pode passar a manutenção do Lago Norte ali, né, para a prefeitura, a Vila do Artesanato, o próprio estacionamento. Eu falei, governador, se o senhor autorizar, a gente faz imediatamente. Para a gente é muito bom, porque nós somos uma empresa, né, pública, temos uma série de limitações, né? Eu acho que a gente não consegue, como a gente ocupa o estado inteiro, a gente não consegue atender todas as demandas. Nós temos mais de 3.000 ativos, né, 3.000 imóveis, vamos chamar assim, terrenos aqui no ativo da Codemig, que você imagina dar manutenção e atenção para todos esses, né? Então, nesse sentido, nós propusemos um desmembramento da matrícula, sabe, França? Ali é uma matrícula única, então a gente não consegue simplesmente passar essa gestão para a prefeitura imediatamente. O primeiro passo que a gente teve foi demarcar, que a gente já fez, né? Na verdade, foi demarcar essas áreas, né, dentro da matrícula, para que a gente, na fase subsequente, propusesse ao cartório, né, local que o fizesse. Então, isso já foi feito, né, já está no cartório para fins de desmembramento. Paralelamente, a gente tem conversado com a prefeitura, porque a legislação também ela exige que, na medida em que eu faço, né, a doação, a ideia é que a gente doe esse terreno para a prefeitura, para receber um terreno dentro do seu ativo, ela precisa de uma autorização da legislação. Na semana passada estive aqui com o deputado Bosco e com o secretário Juliano, secretário de Desenvolvimento Econômico aí de Araxá, discutindo, entre outros assuntos, né? Eles estão empenhados aí nessa missão, mas quando a prefeitura está muito, muito receptiva a esse assunto. Só que, na verdade, a gente precisa ler um pouquinho da prefeitura, porque num determinado momento isso vai bater na Câmara, a gente vai precisar de um projeto de lei, né, que autoriza aí a prefeitura a receber, e nós estamos no meio desse processo. Então é um processo a médio prazo, não sai assim tão rápido. É justamente por causa da legislação, né? Ela precisa tramitar na Câmara, então ela independe um pouquinho aqui da nossa vontade, da vontade do prefeito, né? Compartilha aí com os vereadores. Presidente. Isso é coisa para o início, desculpa Arminda, a gente acredita que no início do próximo ano isso tudo já esteja resolvido. Perfeito. No último fim de semana, a gente esteve lá no Complexo do Barreiro, no parque, e conversando com algumas pessoas que prestam serviço ali, o pessoal do coco, artesanato, e o senhor do coco nos pediu, como imprensa, que desse uma explanada melhor, porque eles estão confusos em relação até essa municipalização. Se eles serão mantidos, se eles terão que pagar alguma coisa. Isso ficou muito e está gerando algum conflito entre as pessoas que estão prestando serviço lá. Tem um prazo para isso ser resolvido, presidente? Mesmo com essa burocracia, com esse tempo que a gente sabe da legislação? Não, perfeito. Armin, essa pergunta é muito boa. Ela até foi um pouco ela veio nessa discussão com o secretário Juliano, com o deputado Bosco, porque alguém sempre tem que pagar a conta, né? Historicamente, quem tem feito o pagamento dessa conta é a Codemig, e esses recursos são recursos do NIOB, né? Então, quando a gente gasta o dinheiro ali, a gente aumenta a despesa e deixa de distribuir
dividendos para um Estado que está economicamente numa situação muito ruim, né, fiscalmente falando. O que a gente propôs para a Prefeitura era justamente o seguinte: olha, eu acho, Prefeitura, que vocês cuidam do espaço de uma maneira muito melhor do que nós. Né? Então, ao invés de nós fazermos a gestão e tomar conta, eu vou fazer a doação para vocês e vocês vão tomar conta desse espaço. Isso quer dizer o seguinte: quem vai tomar conta, quem vai decidir por isso, na sequência, é a Prefeitura. A gente não tem como influir nisso, porque a partir do momento em que eu faço o desmembramento da matrícula e dou o terreno para a Prefeitura e ele se incorpora ao patrimônio, e eu, enquanto empresa, já não tenho mais o que fazer, né, ou o que opinar. Isso é importante porque, no caso do artesanato, por exemplo, a gente teve uma discussão, e eu concordei com o deputado Bosco, o secretário Juliano, porque a gente, quando fez o projeto ali para receber, né, e adequar o espaço para os comerciantes, né, da feira do artesanato, a gente pensou num espaço que podia ser multiuso e, eventualmente, as barracas não serem nem fixas, serem móveis para que pudesse utilizar o espaço em outras oportunidades. E eles falaram: não, aquilo ali é uma coisa que a gente quer para os artesãos. Ali é um espaço para ele, né, resgatando o histórico, que os artesãos ficavam acomodados no espaço do Grande Hotel, salvo engano, o governo Anastasia, se eu não estiver errado. E isso foi tirado de lá com o compromisso de criar um espaço para eles. E aí eu falei: bom, então eu com a Demig não vou entrar nessa discussão. Se é dessa forma que vocês querem, nós vamos fazer desse jeito. Então o espaço está sendo construído para eles, né? A Prefeitura vai tomar essa decisão, mas eu resgato esse histórico justamente por entender que a Prefeitura vai manter esses artesãos. Existe um histórico com relação a um compromisso da Prefeitura e da Codenge de que eles se mantenham lá. Pois é, Tiago, mas você se dizia incomodado com as barraquinhas de ferro lá, né? E também era um impasse, porque foi aberto o edital e não apareceu interessado. Então, você acha que a Prefeitura conduzindo dessa forma ficaria bom para todo mundo? A gente acha que sim, porque, na verdade, essas barraquinhas de ferro que estão lá, o projeto que a gente está discutindo com as artesãs não diz nem respeito a essas barraquinhas, né? A gente já fez uma licitação com outras barracas e nós estamos discutindo o projeto justamente com os artesãos. Eles solicitaram algumas mudanças, né, junto ali ao deputado e à prefeitura, e a gente está fazendo esses ajustes. Quer dizer, se a gente está fazendo isso em conjunto para ter um espaço que atenda os artesãos, a ideia é que mantenham eles lá, né? E a nossa expectativa é de fazer essa doação para a prefeitura até já no início do ano que vem, e aí tem um tempo aí para se fazer as adequações no local. Tiago, em recente entrevista, né, com o secretário Juliano, ele falou o seguinte, que a prefeitura estava estudando ainda, né, se era viável ou não essa questão da municipalização, devido ao custo que isso ia gerar para o município, né? Eu senti ele até assim um pouco resistente, um pouquinho a isso. Realmente está acontecendo durante essas negociações de vocês? A prefeitura está um pouco resistente em receber o Lago Norte e essa feirinha do artesanato, a responsabilidade? Mariano, particularmente não. Como eu te falei, o secretário esteve aqui na semana passada com o deputado bastante receptivo, assim. Esse ponto, para você ter uma ideia, ele não chegou a ser discutido. Agora, de fato, é uma preocupação que tem que se ter, né? O que eu acho, Mariana, é que existem modelos que compensam o custo, né? Se você, por exemplo, tem algum ali dentro do lago a possibilidade de fazer a concessão do espaço para alguém operar, explorar algum tipo de receita, como o Armindo falou, não vamos colocar o cara do coco, mas o coco tem que pagar um pedacinho do aluguel aqui, isso ajuda no custeio. Quer dizer, mas essa é uma opinião pessoal minha, eu acho que um arranjo desse tipo ajuda a deixar o local mais apropriado e sustentável, mas respondendo sua pergunta, não, a gente não teve nenhuma dificuldade até o momento. Tiago, e a novela do estacionamento avançou alguns capítulos, porque no último encontro você falou que faltava apenas uma alvará da prefeitura para sair. Esse é um dos pontos, talvez, Franz, que a gente tenha avançado menos, né? O projeto ainda está lá na prefeitura, né? A gente não avançou com ele, né? Assim, a prefeitura não aprovou ainda. O que a gente discutiu, e isso foi, inclusive, objeto da conversa na semana passada, era uma adequação na estrutura do estacionamento, né? Ali era uma obra que na sua totalidade, se implementar na forma como ela está ali, custaria coisa de
R$ 3 milhões que a gente pediu, e que é o projeto que está lá para a prefeitura. O que a gente pediu para a prefeitura olha, eu vou passar esse espaço lá para vocês. Você acha que vai ter um custo manter? Não seria mais vantajoso ter um estacionamento com uma estrutura um pouco menos robusta, mas que atenda da mesma forma a população? E a prefeitura está avaliando, né, para a gente poder caminhar. Mas o fato é que a gente vai ter esse estacionamento lá sim. Esse estacionamento prevê aí a desapropriação do Centro Espírita, aquela ação civil pública que tramita desde 2012. O que andou em relação a esse Centro Espírita? Legal. Esse foi um dos pontos mais delicados, né, da conversa, porque a gente sabe aí da importância do trabalho social que é realizado lá. Eu até brinquei na oportunidade, porque eu também sou espírita, né? Eu brinquei, falei, gente, se tiver que mudar, vai ter uma autorização do plano espiritual. E, na verdade, veio uma solução até melhor. O que aconteceu lá é o seguinte: uma ação civil pública do ano de 2012, né, que a Codenge, que o Ministério Público atuou em favor da Codenge e que já não cabia mais recurso, né? Acontece que quando eu visitei ali o Centro Espírita, com o deputado e com o secretário Juliano, a gente viu que o objeto da ação civil pública ali já tinha sido cumprido, que eram as obras de canalização, não havia mais o que se fazer lá, né? Então, o que a gente propôs? Falei assim, olha, vamos executar a ação, até porque eu não tenho alternativa enquanto gestor público, né? Eu preciso executar a ação de desapropriação e indenização. Entretanto, quando esse prédio vem para o meu ativo, eu vou desmembrar ele. Ele está entrando desse desmembramento total, que inclui o estacionamento, inclui a Feira do Artesanato, o Lago Norte, né, e o Centro Espírita. Quando a gente desapropriar e desmembrar, nós vamos entregar para a Prefeitura em doação, e a Prefeitura pode ou fazer uma doação direto para o Centro Espírita, ou então fazer uma sessão de uso não onerosa para o Centro Espírita, né? A gente, enquanto empresa, não poderia desapropriar e alugar para eles mesmos, né? Tem um impedimento legal. Então, a gente está usando esse mecanismo de passar para a Prefeitura para garantir que o Centro Espírita possa continuar com as suas atividades lá. A solução encontrada foi muito boa, né? Agora, para a gente fechar esse bloco... Essa é importante, desculpa, François, lembrar que era uma ação civil pública de 2012, né? Quer dizer, um problema que se arrastava aí há 9 anos e que a gente acabou resolvendo numa visita, né? Daí a importância de estar sempre em contato aí com a cidade. É o que você falava no programa passado, né? Questão de boa vontade, né? Tendo boa vontade, as coisas andam. Agora, Tiago, sobre as Expominas, para a gente fechar esse bloco, você considera um ativo valioso. Quando sai o edital para exploração do local, existem interessados, como é que está essa situação? Não, legal. Lá dentro desse projeto de desmembramento, né, o Expominas está indo também, mas aí já por razões diferentes. O que a gente está fazendo lá é um desdobramento da área para manter e depois doar aqueles equipamentos públicos que já estão lá, né? Tem, por exemplo, uma delegacia da Polícia Civil, toda essa estrutura pública ela vai ser mantida. Então, a gente faz o desmembramento da matrícula, doa essa parte para os órgãos públicos, para eles continuarem lá prestando serviço, e vai sobrar uma área, que é a área do Expominas, propriamente dita, né, onde você tem ali o galpão e o resto do entorno, e essa área, sim, é que inicialmente deve ir a leilão. O nosso prazo aqui, inclusive, pactuado com o governador, era até no dia 30 de novembro, ter o edital de licitação já na praça para alienação alienação à venda desse ativo, né? E aí a gente espera que tenha interessados. No caso de não haver interessados, a gente tem um plano B que está em andamento, que é uma estruturação de uma modelagem de concessão. Quer dizer, se eu não estiver interessado na compra, eu tento fazer a concessão nos termos do que é ali similar ao que é o Tauá, mas ao invés do Tauá, que explora um ativo que já está pronto ali, vem um privado para poder propor uma nova estrutura para explorar aquele local que é aliás, um excelente local. Muito bem, vamos fechar nesse bloco. A seguir, vamos saber por que não sai a venda da Codemig e Codenge. Já. Plena Engenharia de Segurança, uma empresa sólida, cujo trabalho reflete nos resultados de seus clientes. Atua nas áreas de segurança do trabalho e agora com foco no e-social. Tudo isso com confiança e pontualidade. Plena Engenharia, inovando com compromisso e segurança.
Olá, você, meu amigo lojista, e você também, meu amigo distribuidor, todo mundo do setor de material de construção civil, eu, Bottini, cheguei para indicar a melhor marca de louças sanitárias para o seu mix de produtos. Qual é a marca, Bottini? É a Santa Clara! Já são 20 anos de mercado com uma indústria inovadora. Produtos de alta qualidade, charmosos, econômicos e ecologicamente corretos. Acesse o site e entre em contato com eles agora mesmo. Louça Sanitária Santa Clara. Nosso lema é vender, vender, vender e deixar o cliente feliz. De volta com o programa Contraponto, que entrevista hoje o diretor-presidente da Codenge Codemig, Tiago Toscano, com a participação dos jornalistas Armindo Maia, do Jornal Interação, e Mariana Carneiro, da Rádio Jovem Pan. Abrindo esse bloco, então, vamos começar com as perguntas dos colegas jornalistas, começando com a Mariana Carneiro. Bom, Tiago, a gente falou no bloco anterior, né? Você nos contou sobre a questão da Expo Minas aqui, que vai abrir o edital já em novembro. Tem, assim, o prédio já tem um valor, já foi avaliado, só para a gente ter uma noção? Tem, sim. A gente tem uma avaliação, Mariana. Na verdade, temos duas avaliações, né? Nós temos uma avaliação do prédio para uma venda direta e uma avaliação para a venda forçada, né? Vamos chamar assim, que é muito comum na administração pública, né? Porque o que acontece muito na administração pública é você fazer uma alienação desse tipo e ela dar deserto, né? Quer dizer, não aparecer nenhum interessado. Isso acontece muito, Mariana, pelo seguinte: quando a gente olha para a área privada, né, normalmente os donos de terreno, o que eles fazem? Eles não vendem os terrenos para as construtoras, né? Eles são incorporados, né? Então significa que a construtora ela recebe o terreno e paga em apartamento, vamos chamar assim, dessa forma, né? Por quê? Porque senão ela teria que colocar um valor muito grande para desembolsar imediatamente um valor muito grande para fazer a aquisição do terreno. Então, essa aqui, na verdade, acho que é o grande desafio que a gente tem para isso aí. No caso da venda forçada, é como se fosse uma avaliação secundária que a gente já tenha feito, falando o seguinte: olha, a gente faz uma melhor estimativa e tenta vender pelo maior preço. Entretanto, a gente tem já avaliações feitas por médias, que permite que numa segunda tentativa a gente possa dar o desconto, né? Dessa forma. Qual seria esse valor? O Armindo, Inicial. Eu vou falar agora, porque o que acontece? Eu vou te explicar. Não, aí tem um problema da legislação, né? O edital, ele se torna público a partir do momento em que eu publico a licitação na praça, né? Qualquer informação que eu passe antes, né, eu posso estar ajudando ou uma outra pessoa, né, ou com informações, vamos dizer assim, privilegiadas, né, acessando informação que outros não teriam em igual circunstância, né. Então a gente tenta sempre resguardar ao máximo para amanhã não aparecer ninguém, e às vezes até prejudicar o próprio processo, né. Você tem lá 2 colocados, o primeiro ganha, o segundo fala assim: olha, descobri que o Tiago falou o valor do preço lá, eu tinha uma avaliação, não sabia, ele falou antes, eu vou impugnar. Aí, no final das contas, somos prejudicados todos nós, né? A Codemig, que fica com esse parado, o privado que não vai fazer um investimento, e a sociedade que não recebe um novo equipamento. Concordo. Ora, Armindo, a sua pergunta. Mas então, a língua coça, tá, Armindo? A língua coça. Presidente, bons valores. Ainda dentro dessa questão do turismo, do grande hotel, do complexo, do castelo, como muitos, até o pessoal do Tauá, do grupo, chama, o presidente Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, criou na semana passada uma comissão especial dentro da Câmara para agilizar a questão da legalização dos cassinos, dos jogos no Brasil. E deve sair, segundo informações que a gente tem, até o final desse ano. O governo, a Codenge, a Codemig, estão empenhados, têm interesse nessa reabertura do jogo para fomentar o turismo em Araxá, no Grande Hotel? Não, sem dúvida nenhuma, né? A partir do momento que nós temos ativos que depende do giro de turistas e você tem legislações que vão incrementar o uso do turista do ponto de vista, enquanto uma empresa, ainda que pública, né, mas uma empresa de direito privado que precisa dar lucro para se manter sustentável, para a gente sempre é interessante, né? Aí já não estou fazendo a discussão se o cassino é bom ou não, se
se ele fere ou não fere, questões religiosas ou não, mas do ponto de vista econômico, para a gente sempre é bom, porque melhora a atratividade do nosso ativo. Por exemplo, voltando ali no ponto que o França tinha falado com relação ao valor dos banhos termais, né, na medida em que você tem mais cassinos, né, você tem mais fontes de receita para o seu empreendimento, isso te permite ter modicidade em outros serviços. Então, eu poderia ter mais gente poderia operar o cassino e ter receita de lá, e isso fazer com que os preços dos banhos fossem mais baratos, por exemplo, né? Então, a gente vê com bons olhos, sim. É verdade. Agora, Tiago, quando a venda da Codemig e Codenge parece que vai engrenar, vai sair, vem os nossos queridos amigos do Ministério Público e travam, né? Agora exigindo o aval do Legislativo. O que fazer em relação a isso, a esse novo impasse? Não, nesse caso, acho importante ressaltar também, França, é o Ministério Público de Contas, né? Exato. Não é o Ministério Público Estadual, que, aliás, tem sido um excelente parceiro aí nas questões que envolvem a lavra igualitária, né? Aquelas discussões que vocês conhecem bem aí. Nesse caso do Ministério Público de Contas, a gente, inclusive, eu recebi aqui na Codemig e tive também na Assembleia com a comissão de privatizações, né, com o deputado Coronel Sandro, o deputado Guilherme da Cunha, o deputado Bartô, explicando o que é o processo. Acho que já comentei isso aqui, o que a Araxá sentiu da distância da Codenge e Codemig, sentiram também os órgãos de controle, né, com relação a esse processo da privatização. Então, acho que eu comentei da outra vez, né, os procuradores do Ministério Público Estadual foram, né, nós levamos eles para visitar a mina, eles entenderem o que era a operação. Eu já tive no Tribunal de Contas mais vezes que já tive minha vida inteira numa aproximação para explicar os processos de desestatização, né, de desinvestimento e outros que correm lá no Tribunal de Contas. E estamos tentando essa aproximação com o Ministério Público de Contas também, né, que é um órgão vinculado ao Tribunal de Contas do Estado, para mostrar que o nosso entendimento não está errado, né, no que diz respeito a esse processo. A gente tem a certeza absoluta que a privatização, né, uma eventual privatização da Codemig, ela depende de autorização legislativa, né? A gente não discorda disso. Tanto é verdade que existe um projeto de lei encaminhado pelo Executivo que pede essa autorização. A grande discussão está em torno, e eu acho que, na verdade, nem é discussão, é uma falta de clareza e de transparência que teve da empresa com relação aos órgãos de controle. Aonde que está o cerne da discussão? O Ministério Público de Contas concorda com a gente de que vender os ativos, vender os imóveis, vender os direitos minerários e vender as empresas investidas não depende de autorização legislativa. A gente poderia vender o Tauá, o Expominas de Araxá, o Expominas de Belo Horizonte, a participação na Elibras, na Companhia Brasileira de Lítio, o nosso direito minerário do fosfato e assim por diante. O Ministério Público concorda com isso. E nós concordamos com o Ministério Público de que a gente não pode vender tudo e esvaziar a companhia e deixá-la vazia, né? Vender todos os ativos, porque isso seria uma espécie de uma privatização branca, né? Nós concordamos com isso. O ponto é, nós estamos trabalhando com um cenário onde a gente não vende tudo, onde essa companhia continua existindo, onde essa companhia ela passa a existir com um valor diferente. Hoje, França, é preciso que as pessoas saibam o seguinte: a Codenge, se ela não tiver a receita do Nióbio, ela dá um prejuízo de 200 milhões de reais por ano, que é coberto com a receita do Nióbio. Né? Quer dizer, em última instância, se eu reorganizo a Codenge e faço com que a Codenge pare de dar o prejuízo, sobra 200 milhões para o caixa do Estado, que eu vou pagar em dividendos. O que a gente está mostrando, nós estamos até guardando o nosso Conselho de Administração aqui aprovar, é o plano de reorganização da Codenge. A gente nem trata aqui como desestatização. A gente fala de reposicionamento da empresa, porque essa empresa vai continuar prestando serviço, né? A gente está negociando com o Banco Mundial para que nós, em conjunto com o Banco Mundial, façamos a modelagem de concessão do serviço de saneamento no Vale do Jequitinhonha. Tem uma série de outras atividades que a gente está mostrando para eles, inclusive vamos tornar oficial no site, assim que o Conselho de Administração aprovar, para mostrar o seguinte: olha, nós não estamos esvaziando a companhia. Esse é o grande ponto. Nós estamos fazendo a venda dos ativos que dão prejuízo, que consomem recursos públicos. O presidente, né? Porque a gente... em relação ao Codenge,
Qual a porcentagem que seria em relação a essa privatização, já que o Estado não vai vender tudo? A gente está, eu vou te falar assim, é difícil de... Se você considerar que a empresa ela tem uma receita que esse ano vai chegar aí a coisa de 1.300 bi, né, por ano, eu posso te dizer o seguinte: do total de ativos que a gente tem, nós temos ali mais ou menos 1 bi de ativos. Então a minha receita ela gera muito, a rotatividade da receita é muito maior, né, a rentabilidade do ativo ela é muito grande. Mas eu posso te dizer o seguinte: o maior ativo que a gente tem na contabilidade, que é o Nióbio, e o Centro Cultural Itamar Franco, onde hoje tem a sala da Orquestra Filarmônica, esses dois ativos, o Nióbio, se a gente tiver autorização legislativa, a gente vende, tudo bem. Esse de 400 milhões, ele não vai vender. Se eu não vou vender, não existe a discussão, né? Eu não estou falando em percentual, em número, eu estou falando em reais, né? Percentual de reais, nós estamos falando de 40%, ainda continua lá. Então, não há que se discutir um esvaziamento da companhia. Correto. Agora, Tiago, você tem dito que Minas precisa diversificar a sua atividade econômica, né? Trazendo para o caso de Araxá, tirando a mineração, outra atividade importante para a cidade e para o estado é o turismo. Só que Araxá não sabe que é turismo faz tempo, né? Está perdendo eventos para outras cidades, outras regiões, principalmente em função da falta de um aeroporto municipal que precisa de investimentos. Sobre a questão do aeroporto, nós vamos ouvir agora o depoimento da empresária do setor, a Marinês Gotelipe, que fala sobre a situação precária em que se encontra o aeroporto de Araxá. Eu gostaria de fazer um apelo para a questão do aeroporto de Araxá. Estamos aí precisando urgentemente de uma reforma. A parte estrutural, telhados do aeroporto está praticamente caindo e a nossa pista precisando passar por uma reforma urgentemente. Entender que o aeroporto é uma prioridade para uma cidade como Araxá. É a porta de entrada para a nossa economia. Eu sou empresária no ramo de turismo há 42 anos em Araxá e tenho uma empresa que também presta serviço à aviação. Então nós falamos de uma causa que realmente nós conhecemos. Olhem com mais carinho, cuidem do nosso aeroporto. Nós precisamos que ele seja reformado urgentemente. Tiago, o depoimento da empresária, o que a Codemig e o governo de Minas pode fazer em relação ao aeroporto? Então, o que acontece? Esse é um aeroporto que ele é municipal, né, França? Então, Exato. O Estado, vamos dizer, propriamente dito, ele não tem a prerrogativa ainda que quisesse de chegar e fazer a intervenção no aeroporto, né? Obras, os serviços aeroportuários, inclusive, estão definidos lá na Constituição como sendo de prerrogativa da União, né? O que acontece, na verdade, com Araxá é o que acontece no resto de Minas Gerais inteiro, né? Nós somos um estado com 853 municípios e não mais que 10 cidades operando com voos regulares de passageiros, né, com voos comerciais. Esse é um problema de estrutura do país, né? O que nós temos feito, a gente tem apoiado algumas iniciativas, isso desde a época que eu estava no INDE, o João Paulo, que é o presidente atual, tem conversado bastante com o deputado Bosco. O que eu acho que Araxá tem de diferente com relação aos outros municípios que sofrem com o mesmo problema é que existe primeiro, existe um equipamento turístico que ele agora em operação pós-pandemia vai ter demanda por voos, né, por passageiros, mas tem também uma reorganização, eu vou dizer assim, um orquestramento por parte da prefeitura, que o INDE, na verdade, tem capitaneado, precisa de ajuda da prefeitura, com relação aos empresários locais, né, quer dizer, você tem a Mosaic, você tem a CBMM recorrentemente, os empregados, os diretores, os gerentes que estão lá, viajam com voo, se não particular, com aeronave própria. Ela utiliza, né, por semana, presidente, 4 vezes. Pois quer dizer, por que a gente não reorganiza isso para que eles façam, né, a compra da passagem e a CBMM tem essa disposição, mas a CBMM não pode tomar a frente disso, né? Quer dizer, chamar todos os empresários e falar assim, olha, vamos fazer um compromisso aqui, a gente ter pelo menos 3 voos, né, semanais, e aí depois, na medida em que o fluxo vai aumentando, você vai aumentando a quantidade de voo. Acho que o grande papel do governo do estado, que a gente está tocando, é orquestrar, colocar esses empresários que às
vezes estão cada um com a sua aeronave. Isso aconteceu lá em Patos de Minas, né? Eu passei no aeroporto de Patos de Minas, tinha um voo da Azul que já não tem mais, o pátio cheio de aeronaves particulares, né? E eles pensando em criar uma companhia aérea para fazer um voo ali, Patos, São Paulo, né? Campinas. Então, eu acho que o que Araxá tem que fazer é isso, né? Orquestrar a demanda, porque, e esse é um papel do Estado de fato, organizando ali, a gente consegue fomentar voos e aí automaticamente isso começa a crescer ao longo do tempo. É fundamental. Eu, assim, posso te falar o seguinte, por uma questão de princípio, sabe, França? Quando eu cheguei aqui, eu fui avaliar, na minha primeira ida, né, como comentei ali, na segunda semana que eu estava aqui, foi a Araxá, e fui de carro, dirigindo, sabe? Tradicionalmente, eu fui resgatar como que as pessoas faziam, os presidentes anteriores iam de jatinho aqui, o que eu acho particularmente um absurdo, cada viagem de um jato custar R$ 15.000, para levar o presidente da companhia e não poder gastar esse dinheiro para manter os artesãos funcionando na feira. Quer dizer, qual que é o dinheiro que está bem mais? Eu pego meu carro e vou. Né? É um inferno, mas se orquestrar a demanda, nós mesmos aqui da Codemig vamos ter receita, vamos ter despesa, né? Vamos ter essa demanda para poder voos, e eu acho que esse que é o caminho que a gente tem feito, não só com Araxá, mas tem feito com algumas outras cidades, polos de Minas Gerais, que ou não tem voo, como Pato de Minas, né, que perdeu o voo, ou que tem voos também, França, que aí começam a surgir os outros problemas, né, eu estou falando França, Armindo e Mariana, mas, por exemplo, Governador Valadares, né, que você vai comprar uma passagem custa R$ 1.300, é mais barato para Nova York do que para Governador Valadares, saindo de Belo Horizonte. Agora, Tiago, voltar com os voos da Codemig está descartado? Esse está descartado, isso foi desde o início do governo, né? Uma determinação do governador. Inclusive, o Romeu Zema chegou a vender algumas aeronaves, né? Exato. Exatamente, Mariana. Ele vendeu as aeronaves e a gente melhorou o uso daquelas que estão existentes, né? Porque eu acho que até ele mesmo percebeu, né, que um estado com 853 municípios você tem que melhorar o uso, mas também não dá para deixar de ter aeronave, porque senão como é que você visita todas essas cidades, né? Imagina o governador tendo que ir para Paracatu, para o norte de Minas, regiões que são até mais longe, mais difíceis de acessar Jequitinhonha, se não for por uma aeronave, né? Tiago, na nossa última conversa, você disse na época que estava estudando a possibilidade de abrir consulta para o mercado, né, para ver o interesse em exploração e comercialização da água mineral de Araxá. Avançou alguma coisa? Avançou, não na parte na parte de avaliação do mercado, a gente já identificou que tem interessados, mas o que acontece, França? A gente trata esse assunto junto com a água de Araxá, a água de Cambuquira e a água de Caxambu, né? Hoje, lá no passado, em 2000, salvo engano, 2016 ou 2017, a Codenge fez a concessão dos ativos relativos às águas de Caxambu e Cambuquira. O que significa isso? Pegou lá os prédios, a infraestrutura, as máquinas, o equipamento e a marca e concedeu para um privado. Esse privado, esse privado, ao invés de pagar uma outorga onerosa, que é o que tradicionalmente, né, um valor, um percentual sobre a receita, como tal a paga, né, se convencionou no passado, por razões que eu acho que não vale a pena a gente entrar aqui, a fazer uma divisão de lucros. O que acontece é que vão se completar 4 anos desse contrato, nunca houve lucro da operação, sempre houve prejuízo, além de uma série de descumprimentos de contratos, sobre os quais a gente já notificou a empresa atual, né, e que nos dá a prerrogativa de fazer rescisão do contrato, né, se quisermos fazer, né, e muito provavelmente é para onde a gente vai caminhar, para que a gente possa reassumir isso numa estrutura ou interessados que tenham capacidade de operar. Para vocês terem uma ideia, a água de Caxambu, a fonte de Caxambu, não opera com 10% da vazão. Então, hoje não é economicamente viável. O que a gente está fazendo vamos tirar, né, vamos notificar, cumprir o rito que está previsto nesse contrato, para que a gente tome de maneira emergencial e coloque em licitação Cambuquira, Caxambu e Araxá juntos, que Araxá ficou de fora da outra vez, né? Então a gente está colocando dentro. Para poder fazer isso, nós estamos contratando uma empresa que vai nos ajudar na modelagem, né? Que vai nos ajudar a fazer os estudos e transformar isso no edital que possa ir a público. Isso deve demorar mais um pouquinho. Isso, se a gente for bem aí, nós vamos até o final do ano que vem. Um processo mais lento.
Aí fica um pacote mais atraente para os empresários, né? Agora, para a gente finalizar. Desculpa, França, por exemplo, Cambuquira é uma água que tem um valor enorme para o mercado, né? É uma água riquíssima, mas um volume de produção muito pequeno. Então, ela acaba que Caxambu paga a conta. O que a gente está tentando encaixar é isso. Como é que a gente encaixa Araxá nesse arranjo para que, se eventualmente ela não for atraente, uma água que hoje a gente sabe que tem vazão, que é Caxambu, possa cobrir e aí todas essas regiões serem beneficiadas. Correto. Tiago, para a gente fechar, a Codenge finalizou as obras de implantação do primeiro laboratório fábrica das terras raras, né, do Hemisfério Sul. Começa a operar no ano que vem. A unidade fica em Lagoa Santa e gerou muita polêmica e revolta da classe política aqui de Araxá, porque todos queriam saber, né, e eu transfiro a pergunta para você, por que essa unidade não foi implantada em Araxá? Ô, França, na verdade, o que acontece, assim, eu não vou fazer a defesa não, tá, de Lagoa Santa não, porque esse assunto, ele recorrentemente surge, e ele aconteceu também, fazendo um paralelo aqui, no caso da implantação da Oxys Energy, né, que é uma empresa de bateria de lítio enxofre, né, que usa o lítio para poder fazer fazer a bateria para carro elétrico. Quando a Codenge anunciou que essa bateria ficaria em Juiz de Fora, essa fábrica de bateria ficou em Juiz de Fora, teve a mesma revolta da classe política, dizendo, olha, vocês estão tirando o lítio lá do Jequitinhonha, região pobre, a oportunidade de desenvolver, e estão fazendo em Juiz de Fora. Por que esse assunto é delicado? Porque ele culminou na demissão de um presidente, então eu prefiro não ficar defendendo aqui, até porque eu não estava na época, né? Mas o que acontece, por exemplo, no caso de Fora, é que você, da mesma forma em que você tem argumentos para defender que a unidade produtiva, a unidade de beneficiamento, né, de agregação de valor, possa ficar perto dos insumos, né? Ela pode também ficar perto do mercado consumidor. Né, no caso lá de Juiz de Fora, você vai fazer bateria, de Juiz de Fora você desce para o Rio de Janeiro e exporta, porque a ideia era exportar principalmente para o mercado europeu, então você tem argumentos para os dois. No caso dos ímãs de terras raras, né, grande parte desses ímãs de terras raras são utilizados no mercado aeronáutico, né? E ali, em Lagoa Santa, você tem, desde do governo Aécio Neves, né, o projeto da Aerotrópole, que cria o desenvolvimento econômico em torno do setor aeroespacial, e aí sim você teria uma fábrica de ímãs de terras raras, produzindo equipamentos para o setor aeronáutico que estão ali, com o Centro de Manutenção da Gol, o Hangar da Azul, né, o próprio Centro de Capacidades Aeronáuticas, que foi lançado a PPP e depois acabou não indo para frente, né, você tem ali a pista da aeronáutica, quer dizer, tem uma série de equipamentos públicos que o Ímãs de Terras Raras, né, atenderiam ao setor. Então, existia uma certa racionalidade, como existiria se tivesse feito em Araxá também. Perfeito, estamos encerrando. Obrigado, Tiago, pela participação, a Mariana e a Armindo, pela presença aqui hoje. Eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade. Eu agradeço a todos vocês aí também. Desculpa aí a falta de disponibilidade aí para atendê-los ao vivo, mas gostaria de reforçar que é sempre um prazer, estou sempre à disposição para a gente bater esse papo aqui sobre Araxá. Obrigado, França. Um abraço, presidente, Mariana e os internautas. Sempre que precisar, estamos aqui. Valeu. Muito obrigado a vocês. Já são sócios aqui do programa. Lembrando que nesse fim de semana tem a Copa Internacional de Mountain Bike, etapa Araxá, abrindo o calendário de eventos 2021. E em novembro nós temos a Expo Queijo, e aos poucos, com cuidado, vamos retornando ao novo normal. Obrigado ao pessoal que acompanhou pelas redes sociais. Lembrando que amanhã estarei no canal Peixe Grande do YouTube, um bate-papo com a galera lá. Vale a pena conferir. E aqui no Contraponto a gente volta na semana que vem.